Boa noite, né, irmão? Boa noite. Você nunca mais tinha vindo aqui, você estava com raiva. Você estava em Sapacá do Vizinho, ultimamente. Eu estava anotando, viu? Lá o Xadé é maior, mas. Você está em Sapacá do Vizinho, eu estava prestando atenção, viu? Irmãos, que bom estar aqui mais uma vez, né? Há uma semana que nós conseguimos se reunir como diz do Senhor. Que bom estarmos aqui. Esse é o momento que nós deixamos aberto para agradecimentos e petições, né? Então, nós possamos avaliar. Eu primeiramente agradeço pela vida de cada um que aqui se faz presente. Né? E peço desde já pelos nossos irmãos na manhã de Paraipaba, que estão em Paracuru, a campanha evangelística lá, né? Fortalecendo ali nosso irmão Osíris, nosso irmão Ribeirinho, que o pai, nosso irmão Ribeirinho, que era uma igreja do Senhor, né? A gente sabe que eles têm um temor a Deus e continuam ali tentando. E esse momento é o momento quando chega, eu vejo que os irmãos se alegram, recebem bem. Que nós possamos estar orando, os irmãos que vão estar lá. Nosso irmão El está sempre disposto ao trabalho e amanhã vai se dia até lá também para estar dando apoio aos nossos irmãos de Paracuru. Que nós possamos estar orando por eles, não só por eles, mas pelos irmãos lá de Horizonte, Pablo, a Deina, irmão Cícero, a irmã Lu. Uma igreja hoje que tem 4 pessoas, mas é uma igreja do mundo. Que nós possamos estar dispostos a sempre ajudar os nossos irmãos. Que nós possamos orar para toda a igreja do Senhor, né? Só por isso que eu falei. Mas a igreja do Senhor sempre carece de oração. Amém. A oração fortalece o cristão. O cristão sem oração ele é fraco. Cristão sem oração não existe. Não existe. Não existe. Eu peço pela minha esposa, né, que no dia que eu fui para o Horizonte, eu deixei, abri a torneira e deixei aberta lá. E aconteceu, puxou esse aqui, quebrou, o braço também. Aí, durante o jogo, eu fui bater um retrato lá, com a cruz. Mas essas coisas que acontecem. Então, a pessoa só furando para mim, né? E com o nosso desenvolvimento do nosso evangelismo, né? Que ficou parado. Isso. E falar do livro. Mas assim, né? Nós temos que entender que nós evangelismos já não estamos, né? Ali nós temos que se reunir e tal, mas todos os dias eu creio que nós possamos fazer evangelismo em particular, num filho, num trabalho. E a gente vai plantando até que uma hora alguém recebe, né? O terreno é bom e a semente ela pode nascer. Sabendo que o inimigo da nossa alma ele trabalhou muito bem, ele saiu à frente, começando aí pela Igreja Católica. Muitos da gente mesmo cristão ainda dá uma maneira. Por quê? Porque foi uma coisa bem feita. Então, o inimigo ele sai na frente. E a Igreja de Cristo, ela hoje ela está se tornando, hoje, né? A Igreja de Cristo está se tornando uma igreja que dá evangelismo, mas antes. Então, vamos com força a Deus. Ele está capacitando, né? Porque vem gente de toda maneira, e será aceitar pronto para receber pessoas com mania, que é o que é nossa, vai tolerar. Isso aí, porque a gente está mexendo aonde Satanás ele tem propagar a sua vida, né? Isso. Então, levar eles aí. Isso é o trabalho. Orando pelos irmãos, os irmãos pela fé, seja lá o É,
a última notícia de lá, Vitor? Foi assim, pra fazer um tempinho, né? Foi dado um estudo, né? O Fabiano, inclusive, tocava umas 2 vezes, foi? Na igreja. Porque eles tinham que dar a resposta. Eles tinham que. A mensagem foi dada. Então, eles tinham que. É como Jesus falou, né? Naquele momento que Jesus vai dizer: quem quiser ser meu discípulo, vem, né? Não é do meu jeito. Tem que dizer, tem que dar as diretrizes, né? Somos dois. Tem que dar a resposta. E a gente não pode forçar. Porque se forçar, a pessoa se batizar e depois não comparecer, aí a gente vai se entristecer e vai. Ah, então falta ele dar resposta, eles vão querer ou não batismo. Tipo assim, ficar indo lá se tornou aquela visita imposta. Sim. Esse é o meu esse aqui. Você vai seguir. Não, né? Se ficar de pensar, Tá rolando. Você não recebeu o estudo, né, do céu? Você tomou sua decisão, né? Batismo. Aí essa tem que ser já tem que passar no estudo, e ele não pode passar, né? Cabe a ele receber a palavra e deixar nascer, né? Se próprio, se for nascer, nós ficamos muito em outros, né? E é isso, né? Que foi lá, né? A palavra foi plantada, né? Plantada, né? Deus um bom Deus, né? E tá bom, né? Essa oração, se cada um dos irmãos quando for orar, coloca o nome da minha irmã na oração. E ela se encontra numa situação muito ruim. Eu, conhecendo ela, eu tiro eu vazio a vida dos outros lá mesmo. Atitude aqui. Eu acho que muitos poucos seres humanos em cima da face da terra, ele tem tamanho paciência. O desafio, a pressão, isso vai se encontrar. Ela se encontra numa situação muito ruim. Eu falo com ela, hoje ela precisa mostrar para a minha mãe, ela está cada vez pior nas agressões verbal. E ela perdeu a memória, irmão Paulo, ela não sabe se comer ou se não comer. O problema dela, ela tem muita pedra na vesícula, quase 40, foi feita aquela exame, não tem condição de operar, é dor, só dor. Aí a dor, ela precisa ter fome, ela come tanto que ela concorda. Aí foi essa semana, ela pediu comida à minha irmã que tinha dado, naquele momento não ia dar mais, ela vomitava, ela disse, eu vou pedir nas casas. Aí deixar ela pra lá, né? Eu lá que ela estava meio importante, se lascou de me dar cara. Ela já tinha feito uma operação na perna, né? Que ela tem uma queda também. Aí se encontra com a perna todo rosto. Disse que uma queda grande. E quase 90 anos. Não é aquela calça da geral, né? Aqui. Tudo acidentado, lá do acidentado é chão batido. Aí tem pele, bem caminho, a calça da mente é geral. E ela tem mais força direito. Aí você imagina a cabeça da minha irmã, né? Uma mulher dessa, que ela tem a voz dela ainda é bem ativa, né? Tá? Tudo palavras, nada caramba. Aí você vê o ser humano quando ele é ruim, ainda atrás tudo nas casas, né? Alguém que a minha irmã praticamente por lá, por um estresse, você é muito a minha assim, ela. Então era pior, porque tem a avó e tem um filho especial. Ela tem um filho especial. Ela ligou para mim hoje, não sei o que é onde eu vou aguentar. Irmã, esse aguento, ver só dá o par, para que possa carregar. Quando eu vejo que não é nada, eu não dá. Se esse par cair na sua irmã, você tem capacidade de trocar isso.
E também, ela fica mais tranquila, né? Não deu mais Porque no caso dela aí, irmão, só orar a Deus mesmo. Porque a outra minha irmã, ela é boca. A que mora lá. Ela é boca mesmo. Essa daqui é boca também. Eu já tinha me escola com ele. Não tem como. Já a pessoa cuidar, vamos cuidar da mulher, Não é assim. o outro meu irmão, ele diz, não tem morado com isso. Aí tem que ser a minha irmã mais velha. e se puder lá pensar assim, os esposos igual, então, também, É mesmo, Deus. 63 é muito tempo. Aí cuida da mãe, Aí, cuida da 50. eu fico pensando, imaginando como é que está a cabeça dela. Porque eu sou um tipo de uma pessoa que eu não posso entender. E a desenvolver, eu acho que todo mundo seja assim, né? Você vê a vida ali entrando na sua mente direto. Diz que ela passa de todo mundo com esparafina, né? E na sua quando não dá, ela. Você vê. Eu pedi ela não para me chorando, né? Tem situação, né? Quando a minha mãe entrou para ela cuidar, ela já estava com 4 anos que cuidava do marido apostado. O marido dela pediu ela embora. O marido dela foi, ela foi receber. Ele vivia sentado, e que ela estava bonita. Ela já passou a vida toda dela privada. Ela teve um filho dela mais velho, especial. Minha irmã passou a vida toda na casa dela para fazer conta, depois do pai dela morrer. Ela não tinha liberdade de bater com ninguém, por causa do filho. É especial mesmo, como se morre todo dia. O filho ficou assim, muito triste com a vida dela, né? Porque, ó, depois que eu fui ser cristão, eu vim ver que o ser humano não quer saber deve se acaminhar com nada, se não dizer com nada. Você tinha que ter um negócio disso aí. E mesmo que ela não é cristã, mas ela nunca foi liberada. A mesma coisa era de passar a vida dela toda em prisão, por causa do filho. Você vê que tem muitos casais como tem um filho especial, mas não vai embora. Aí tem muito, né? Eu estava botando óleo no meu carro ali, a mulher fez um bicho especial. Ela contando a história para ela. Meu marido, quando ele nasceu, foi pegar, porque o disse que era assim, pediu uma separação. Ela deixou de trabalhar para cuidar. E a mulher fez que outra vida. Todo mundo gosta. Pedir, né? Agradecer por mais uma semana. A gente estava aqui realmente, isso é muito bom. E pedir também oração pela minha família, tanto o pai como a mãe, né? Tentando levar isso para visitar a gente mais vezes, né? Para ele tentar novamente esse final de semana. E pedir que orem pela minha irmã, o nome dela é Thaís, e meu irmão mais velho, Thomas. Estão tão bem de saúde e tudo mais, mas é mais uma questão assim, questão de espiritual, com certeza, espiritual, e estão meio que sem rumo na vida. Tá faltando norte para eles, entendeu? Só dando coragem mesmo, quer dizer. Aí agora para eles aí. E o Luiz, né? O Luiz continuar firme e forte, que ele já está entrando aí na adolescência, aí começar a querer me responder quando ficar podendo fazer as coisas. Ele continue com sabedoria e continue vindo comigo. Responde a Matheus. Matheus, qual é a tua cara? Então, fui pela Clarinha também. E o risco maior que o mundo do ser humano é quando ele se encontra sem rumo. Todo mundo tem que ter um rumo na nossa vida. Seja rumo, seja rumo. Ele tanto se perde uma perna. Vamos lá?
Pronto. E o homem? Santo Deus, Pai amado, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui. Obrigado, Senhor, pela força, Senhor, que tu tem dado a cada um de nós que se encontra aqui. Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por nós estar aqui, Senhor, batalhando, Senhor, no teu caminho. Deus, eu te agradeço, Senhor, por mim e por cada um, Senhor, dos irmãos que se encontram aqui. Que nós estamos aqui, Senhor, porque foi a tua vontade, Senhor, que foi feita, não a nossa. Nós recebemos, Senhor, o estudo e o ensinamento da tua palavra. Cada um de nós, Senhor, que se encontra aqui, nós estamos aqui não para agradar nós mesmos nem a ninguém, Senhor. Nós estamos através do conhecimento, Senhor, da tua palavra, que tu deixou, Senhor, a cada um. Pois assim, Senhor, eu te agradeço por cada um de nós. Que nós permaneçamos, Senhor, no teu caminho. Que nós venhamos, Senhor, não pensar, Senhor, em nós, mas na tua glória, Senhor, que tu fez para cada um de nós. Que nós não pensássemos na nossa salvação. Nos ajude, Senhor, a nós vencer, Senhor, essa batalha, Senhor Deus, que não é fácil. Essa batalha, Senhor Deus, que é difícil para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, que eu te agradeço, Senhor, que é isso. Nós estamos livres, nós estamos juntos. Com muito propósito, Senhor. Com muito propósito. De trabalhar até o final da nossa vida, Senhor, pela nossa salvação. Santo Deus, Pai amado, eu te entrego na tua mão, Senhor, todo tipo de oração feita aqui, Senhor. Cuide de todos os irmãos que vão parar comigo, Senhor, evangelizar, que eles sejam, Senhor, bem recebidos, cada uma casa, cada uma porta de uma casa, que eles vá. Nos ajude, Senhor. Cada um que for, Senhor, ter a sabedoria e a vontade e o desejo de passar o conhecimento da palavra para aqueles que muitas das vezes não conhecem e de nós. Santo Deus, Pai amado, sabemos, Senhor, quem é a minha irmã, Senhor, tendo conhecimento, Senhor, do que é a família, Senhor. Toda família, Senhor, tu sabe que ela tem um pensamento, um gênero diferente de todos. Eu conheço, Senhor, minha irmã. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, pela paciência que tu deu agora a ela, Senhor, até aqui, que ela não venha morrer, Senhor. Que venha ficar uma mente dela, toda vez que ela estiver fragilizada, Senhor, com tanta tentação, com tanta perturbação, Senhor, na cabeça dela, Senhor. Através de uma mulher que está doente, Senhor, que perdeu o sentido, não sabe o que diz, mas que o Senhor, Senhor, proteger a minha irmã, Senhor, dá sabedoria a ela, mais do que ela tem, Senhor. Ajuda, Senhor, que o mal, Senhor, que existe no mundo, não venha perturbar, Senhor, a cabeça dela. E ela não venha, Senhor, desabar demais, Senhor, a nossa mão, Senhor. E tu sabe, Senhor Deus, tu sabe, Senhor, que nós, seres humanos, nós temos que dedicar a nossa vida, Senhor, para respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Porque abaixo de tudo, Senhor Deus, nós só estamos vivos porque o casal fizeram nós. Então, Senhor, aquele que se sacrificou a própria vida por cada um de nós, Senhor, para criar, para cuidar de nós temos que respeitar isso, mais do que nós respeitamos a nossa vida. E tu sabes, Senhor Deus, que todo ser humano que honra o Pai e Mãe, ele tem uma recompensa com abundância, uma recompensa generosa, Senhor, mas não vindo da parte dele, mas de tu, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e todos que estão aqui, Senhor, essas crianças que estão vindo isso, o meu neto Daniel, a minha avó, que ela vê, Senhor, se obediente, os pais deles,
e até o final da vida deles. Não é porque casa que sabe casa, que vai desfazer e desmoralizar e desrespeitar os seus pais e a sua irmã, Senhor. Porque o filho que honra o pai e mãe, Senhor, ele tem um caminho reto na vida dele. Porque Deus vai abençoar ele, Senhor, até o fim. Eu digo, Senhor, de coração, eu sou uma testemunha viva, Senhor. Eu tenho de toda graça, Senhor Deus, que o Senhor tem me dado. Não de dinheiro, nem de condições que eu arrumei, mas uma família, uma semente boa, Senhor. Porque no dia que eu morrer, Senhor, eu morro com o tempo. Porque a semente que veio de mim, Senhor, da minha esposa, ela vai permanecer até o fim. Porque eu tenho certeza que os meus filhos, todo conhecimento e todo sofrimento, com brutalidade que eu ensinei a ele, ele não vai fazer o mesmo que os filhos, mas eles vão conversar e vão orientar. E feliz, Senhor, daquele pai que orienta seus filhos e ensina o mundo, ensina eles a viver no mundo. E que Deus abençoe, Senhor, meu neto, que ele seja sempre obediente, Pai. Ele ainda hoje meu fez eu tenho que agradecer a Deus em nome de Jesus. E assim que eu quero que agradeça a Deus. Amém. A tua paz é como os rios que correm suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Bom, irmãos, assim, vários temas eu pensei em cada para a gente refletir aqui hoje. Aí eu pensei num que foi assim, eu achei que conviveu bastante com algumas coisas que aconteceram, sabe? No caso, vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, que até o Sérgio conhece, né, que no caso que eu estava tentando apresentar ele à nossa igreja, né, porém ele acabou indo para a católica, né, só que a decisão dele foi um negócio mais particular dele, só que ele não é uma pessoa que convém muito à igreja, né, não costuma ir. É aquela pessoa que vai só dia de domingo. Né, aí eu às vezes tento conversar um pouco com ele e ele não está nem aí.
Aí tem outro amigo meu, ele é evangélico. Aí tá até buscando uma igreja para frequentar, né? Porque aconteceu alguma desavença na igreja dele. O pessoal de lá, ele não tá tão contente. Aí convidei para visitar nossa igreja. Aí, tanto que vocês conhecem, o meu amigo Felipe, que foi na última vez. Né? Ele ficou aqui com a esposa dele, mas a esposa dele estava na mão e ele foi sozinho. Porém, ele não teve nada a questionar de lá, tudo ótimo, tudo certo, só para deixar bem claro. Porém, acho que domingo que vem, eles vão fazer uma visita para a igreja de uma prima dele. Ele até me convidou para visitar lá também. Só que o que é que ele tá falando de lá? Não, Matheus, lá é uma igreja legal, por conta que tem uns grupos da igreja que vão para marcar, passar e jogar vôlei, tem um pessoal que se reúne ali com os grupos dos jovens, tem várias, tipo assim, coisas dinâmicas, didáticas. É tipo como se fosse coisas assim para entretenimento. Tu tá entendendo? Entretenimento assim do pessoal. Aí uma coisa que eu peguei disso foi até num estudo não, na mensagem que o Sérgio estava passando no sábado, ele trouxe uma frase aqui do Provérbios, do versículo 9, né? Provérbios capítulo 9, versículo 9. Não, o foco não é lá, né? Mas eu ia só passar o versículo, né? Que é: dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e acrescentará a prudência. Aí, nesse caso, né, que eu peguei esse texto, é a questão da sabedoria, né, para a gente buscar as coisas com sabedoria. No caso desses dois exemplos que eu citei, eles não estão buscando as coisas com sabedoria, tá entendendo? Aí, essa é a mensagem de hoje, né, que é no caso a gente buscar as coisas com sabedoria. Então, no caso, para abrir em Provérbios, capítulo 8. Bom, Eu agradeço a Deus que Deus me está trabalhando somente. Né? Amém. Sobre ver que isso é entretenimento. Realmente, né? A gente vê isso nas escrituras. É outra vida. Capítulo 8, irmão. Se não está na escritura, é Amém. Aí ele pensa que ele vai ganhar salvação nessa relação. Justamente. E um ponto muito assim problemático, né, que com certeza que ela está até ciente do que acontece aí fora, é que muitas pessoas que procuram uma igreja, elas não procuram se mudar, né? Elas querem uma igreja que aceite da maneira que elas são, que é que a pessoa é, né, no caso. Aí é um grande problema essa questão. Interessante que eu vi que o El estava na pregação que ele fala, eu acho que você sabe, então, aqui dali não deixa nem tocar, porque ali não é uma pura realidade. Então ele não tem que levantar ele de canto nenhum, ele tem que ser energia se ele quiser ganhar a salvação. Se nós ficar maior do que o Paulo, tá? Nunca aí, uma coisa que é certa, bala nenhuma pega nem quem está deitado, e nem cai. Se o humano não deitado, ele já cai para tudo. E nós temos que ser daquele jeito, que nem está aqui. Isso é o que já se esse não foi. Perfeitamente. Acho que o irmão dessa aí, a igreja é legal. Tem um toquezinho disso de forró. Ah, pensei, você fosse com um que tivesse fora, o cara batesse aqui. O visto chamava as mãos para dançar. Meu último visto na época era qualquer. Eu era tão viciado, se a menina dissesse, vai embora e não quer dar você ficar fora. Perfeito, vamos lá. Aí, para ficar um negócio mais didático, né, eu gostaria que cada um lesse dois versículos, começando pelo irmão Sérgio e assim em diante. Até o 11. É 8, né? Capítulo 8.
Do 8 a 11 só? Não, só que você lê dois versículos, aí a outra pessoa lê 2 e daí vai. Porque se for do 8 a 11 dá para cada um ler um. Não, então pode ser. Lemos. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz. Isso. Cume das alturas, junto ao caminho nas encruzilhadas, nas veredas elas se colocam. Olha. Do lado das portas da cidade, a entrada das pedras e a entrada das portas dos fariseus. E para vocês, homens, que eu clamo, é a minha voz que dirige aos filhos dos homens. O número Sim. 5. Vocês, meninos, entenderão a prudência, entenderão a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisa excelente. Os meus lábios proferirão coisas certas. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Aleluia. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Meu nota todas são retas para que as acabou. Injusta, Ainda é injusta para o que acha o conhecimento. Aceitável o ensino de uma prática, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor a sabedoria do que joia, e de que tudo que se deixar nada se pode comprar com ela. Bom, aqui temos aqui 2 pontos interessantes no começo, aqui no versículo 1. Por acaso não clama a sabedoria? Aqui tem um ponto de interrogação. Aqui está perguntando, por acaso vocês não buscam a sabedoria? Aí continuando. E o entendimento não faz ouvir a sua voz? Porque, no caso aqui reforçando, a sabedoria ela é acessível. A sabedoria, ela meio que vai atrás da gente, né? A gente que tem que, pode dizer, aceitar e buscar ela. Porque uma coisa que é, de certa forma, até complicado é a gente aceitar a verdade, né? E algumas situações, como nesses pontos que eu citei desses 2 colegas distintos. Que, no caso deles, eu falei certos pontos, li passagem bíblica e tudo mais, simplesmente não quis aceitar a verdade e foi dito que meio que como se eu estivesse falando algo que seria contra a Bíblia, tá entendendo? A situação. Então, um ponto muito importante é buscar, sim, a sabedoria, porque a sabedoria, ela sempre vai atrás da gente. No caso de um irmão que está convidando alguém, né? Ele quer mostrar sabedoria para você, quer lhe apresentar. Aí outro ponto importante. Aqui no versículo 4. E para vocês, homens, que eu clamo, a minha voz dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês todos entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Em meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para o que tem compreensão e justas
para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar de ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que possa desejar. Não se compara com ela. Aqui, no caso, está citando, né, dando um exemplo também do valor da sabedoria. A sabedoria vale mais do que prata, mais do que ouro, porque com elas, com a sabedoria, no caso, né, conhecemos a verdade. Se conhecemos a verdade, sabemos que caminho que devemos seguir. Se sabemos o caminho, basta nos seguir e, eventualmente, né, nos seguir a salvação. Alguém quer destacar algum ponto? Deixar para eles verem. Aqui, eu vou falar um pouco aqui. Aqui a sabedoria, né, que Salomão está relatando aqui, é o próprio Jesus. Jesus é a verdadeira sabedoria. Como ele diz, ele procura os corações quebrantados disso. E ele fala aqui, no versículo 7, por minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Então, aonde é que a gente vê isso lá em Mateus? Capítulo 23, que aqueles homens religiosos da época viviam como religiosos, mas eles não se colocavam, não colocavam a palavra a favor da vida do povo. Então a gente vê aqui que Jesus chama eles lá de, olha, faça tudo o que eles mandam, mas não viva a vida do pessoal. Porque a palavra, a sabedoria, está no lado deles, mas eles não estavam vivendo realmente sabedoria. Porque a sabedoria, ela diz assim, o Senhor das alturas, junto ao caminho da integridade e da beleza, ela se coloca, quem? A sabedoria, junto à porta da entrada da cidade. E a entrada das portas está gritando ao vós outros homens, o clamor, a minha voz, dirigir aos espíritos homens. Então a gente vê aqui o contexto que o próprio Cristo Jesus foi essa sabedoria. Ele entrou, né, e clamou realmente por cada um de nós. Então a sabedoria, ela procura aqueles que são retos de coração. Aquele que se aceita, deve ser corrigido. Então, o ponto é nós sim deixar ser corrigido pela própria sabedoria. E graças a Deus, cada um de nós já somos, né? Aceitamos, né, o ensinamento do Senhor e se submetendo a Ele. E estamos dia por dia morrendo para o mundo, né? E vivendo para Deus. E cada um de nós aqui, é porque nós pegamos um pouco da sabedoria de Deus e aceitamos a palavra que na realidade ela é cega. E o que é cega é a fé. Para você estar aqui tem que ter fé do que está escrito aqui. Se nós acreditamos, se nós confiamos, nós ganhamos um pouco da sabedoria. Porque senão nós não estávamos aqui. Através do conhecimento. Quanto mais você se aprofundar, mais difícil você ter a voltar. Você vai estar tudo. Agora, se passar daqui direto, ele é um pensamento. Dá um abraço no irmão Patinho, chega em perto de tudo, passa. Exato. Interessante que a gente fala de sabedoria e inteligência, né?
Alguns podem até achar que elas andam juntas. Mas no meu ver, elas não andam juntas. Porque a sabedoria é algo que requer conhecimento, aprofundamento. A gente se aprofundar, ela poder saber, ela poder entender. A sabedoria ela requer disciplina, ela requer desapego, ela requer. São várias que a gente pode simplificar assim várias. E a inteligência ela é um pouco da astúcia do homem. E tamanha essa astúcia que às vezes ele acha que é tão inteligente que ele consegue, ele quer tentar enganar o que é sábio, né? Como os amigos do Mateus aí, que bem que os como exemplo. Achou que o Mateus estava errado, e acabou que está certo. Porque ele quer algo que convém a ele. Ele acha que está sendo mais inteligente, e o Mateus está sendo o bitolado, está sendo o cara que teve uma lavagem cerebral. O outro quer buscar um local que tenha grupinhos. Ele quer sair, quer achar que está certo, mas quer jogar o vôlei, talvez ele quer ir para o show, talvez ele quer sentar numa mesa de entretenimento. Quer evangelizar, né? Entendeu? Aí ele se acha inteligente a tal ponto de poder fazer isso e ainda poder servir a Deus. Só que é bem, bem bom quando uma Deus de sabedoria. E sabedoria ela anda totalmente numa contramão disso aí. Que a gente vê que Salomão foi um que teve tudo. Salomão pediu só sabedoria. Tudo que ele quis, ele teve. Ele provou que quis valer do homem. Ele chegou a se alcoolizar para poder entender, querer entender. A gente vê que no final de tudo, Salomão entende que tudo se passou de vaidade. Então ele começou a ser sábio. Ele pediu sabedoria, mas junto ele obteve inteligência. A inteligência dele levou ele para lugares que só quis mesmo destruir. Até uma ponto ele entendeu que não era a inteligência que levava ele. Ele tinha que ser sábio. E as pessoas querem confundir isso aí. É interessante, pô, sabedoria. Com certeza. Amém. Então, só para recapitular aqui, né? A parte do 1 a 11, né? Que basicamente aqui começa com um convite, né? Para a gente buscar a sabedoria. E um ponto muito interessante aqui é a partir do versículo 2. A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, junto aos portões, a entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. Ou seja, aqui está afirmando que a sabedoria está em todo lugar. Em todo lugar que a gente vai, tem, tipo assim, a gente pode sim buscar a sabedoria. Então, cabe a nós, né, aceitar e buscar a sabedoria. Pronto. Aí, só para a gente dar continuidade agora, vou começar o versículo 12, não lembro assim? Por favor. A sabedoria, a minha confidência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Não 13, não? O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perfeitas. Meu é o conselho da verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por favor. Por mim, reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Meu qual? 19.
melhor é o meu fruto do que o ouro, refinado. E o meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Bom, aqui do 12 ao 21, basicamente fala do valor da sabedoria na vida prática. Como a gente pode ver aqui quando ele fala. Espera aí, só achar aqui. A partir do 14. Meu é o conselho e a verdade. Sabedoria, eu sou o entendimento, minha e a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes e os nobres de todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as varedas do juízo, para dotar os bens os que me amam e encher os seus tesouros. Bom, aqui já é o valor da sabedoria na prática, porque aqui quando ele fala da questão dos governantes, né, que governam, os príncipes e tudo mais, é uma hierarquia, né? Que vai do mais alto para o menor, mas todos, com o uso da sabedoria, de acordo com o que é certo, eles colhem coisas boas, né? Como diz aqui no 19, o meu fruto é melhor do que ouro, e do que ouro refinado. Ou seja, tanto prata como ouro, essas coisas do mundo, da parte de ganância, de ter as coisas, não vale nada sem a sabedoria, sem o conhecimento do Senhor. E se você for dar uma olhada, onde é que repete, né, que o sangue de Cristo, que é a verdadeira sabedoria de Deus, para limpar o pecado do homem. É mais como diz, mais puro do que a prata e do que o ouro. Isso Pedro ele fala lá na carta dele. Então, a sabedoria de Deus foi um sacrifício que Deus ele fez por cada um de nós. E nós olhando aqui, ele fala a primeira pessoa do singular. Então, a sabedoria não é uma coisa vaga, é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. É quem que deu a vida de cada um de nós. Ele é o nome dele, sabe? Eu sou o primeiro. A verdade é a vida do Pai Santo. Exatamente. E ele falando sempre para a primeira pessoa. Eu amo os que me amam. Jesus afirma que a vida é verdadeira. E realmente, o que me procura, baixa. Alguém quer falar mais alguma observação? A única observação que eu vou fazer, por exemplo, aqueles que me procuram, acham. A pessoa que está dentro de uma denominação qualquer, certo? Mas ele tem um coração que ele está ali porque não tem para onde ir, ele não vê a igreja verdadeira. Mas ele vê a igreja verdadeira nas escrituras, mas não vê a igreja verdadeira no meio do mundo. E aí quem procura, Deus ele leva nós, por exemplo, o caso aí do irmão Cício, né? O caso lá do Geulão. É isso. O coração queria, mas não encontrava. As meninas já passaram por, né, trocentas de
foram até adventistas. Né? Adventistas, testemunho de Jeová. Então, mas eles estão. Eles buscaram. Então, quando busca, Deus, para a pessoa não morrer, né? Dizer, não, eu não tinha essa vida. Você se lembra daqueles pessoal que estão lá, aquele senhor do bigodão, aquela senhora, né? Aquele homem que disse, rapaz, se cura, senão tu vai morrer. Tudo isso aí é Deus, mano. Ele procura aqueles que procuram. Como diz lá em Tiago, né? Se aproxima de mim e já fui. Então, é essa situação. Deus ama aquele que busca Ele. Então, essa é a nossa vivência. Sabe? Porque uma das coisas boas é que a gente está com o Espírito Santo de Deus. Estamos com o Espírito Santo de Deus. Isso aí já é muito bom, porque nós estamos vivos espiritualmente. Enquanto o mundo, ele odeia a palavra, porque estão mortos espiritualmente. Mas precisamos dessa sabedoria para convencer, né, eles da vida que eles estão vivendo. Por exemplo, e aí, capítulo 16 de João, versículo 6, 7, 8 até o 13. Deixa eu ver. Só para complementar. só para você dar uma entendida que quem é a sabedoria. Do 6 ao 13? Do 6 ao 13. João 16. Isso. Deixa eu ver se é mesmo. Ele aqui. E tem aí? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração tem sua tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Esse Espírito aí, ele está dentro de cada um de nós. Ele nos guiando, por exemplo, antes tu não tinha essa visão. Quando o cara disse, não, macho, lá tem isso, tem aquilo. Entendimento. Entendimento da salvação. Isso aí é bom. Porque quem despertou isso aí em tu foi a tua comunhão com a palavra. A tua comunhão com os irmãos. Começou e o Espírito Santo logo clareou. Isso aí é bonito, é bom, mas não é por aí não. Está entendendo? Então, essa sabedoria ela está dentro de você. Hoje, graças a Deus, que nós estamos todos. O Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado. É do pecado. O homem está morto. O homem precisa ser registrado. Não foi assim. E da justiça. Porque Jesus, ele morreu como pecador. Mas o corpo dele, era um corpo justo. Ele não ficou ele ressuscitou. E do juízo, que o Deus desse mundo, ele está preso. E quem viver, né, nesse mundo e não aceitar o plano divino, ele já está condenado como Satanás. Ele já
Você não seguir. Então, o que deu, por exemplo, uma pessoa dessa poderia muito bem te convidar você a ir postar no Espírito Santo, não é. Ele já disse, olha, está errado. Não faça visita lá. E se fizer visita, né, o Espírito Santo me avisou. Entendeu? Não estou dizendo é um ponto de problema, mas ele mostrou para você o entendimento na escritura, não é coisa de Deus. Coisa de Deus é ele está para entender, eu tenho que chamar você de pecador, você tem que mudar, você tem que carregar sua cruz, você tem que morrer todo dia. É isso que Jesus ensina. Ele não ensina nada. Para a carne, não. Perfeitamente, perfeitamente. Interessante que, às vezes, eu fico pensando, né? Tem muita gente que tem o conhecimento, que recebe o estudo bíblico, aí ele não procura entender qual é a função do cristão. O que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer. Porque tem muitos aí que ele levanta ele mesmo. Semana passada eu fiquei. Eu acho muito bonito também aquele reservado, pedir todo culto, da objeto, onde vai ter o culto, vai se programar, se reunir, primeiro orar a Deus que dê tudo certo, que eu quero que a gente tem que fazer os nossos destinos. Tudo que se for fazer para o seu ponto, você pode prestar atenção. É muito difícil dar certo, porque não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. O que você decide só, é muito difícil dar certo, entendeu? Quando você abordar alguém evangelizando tudo, você tem que chegar e perguntar se pode falar alguma coisa e aceitar. Eu estou agora na cidade de África, de manhã lá, ele entra 7 horas. Eu fico pensando na fila, e é muita gente onde eu estou agora. É muita gente lá. Aí o irmão chegou lá e começou, irmão, a pregar nele, sem anunciar, sem pedir licença, toda vez. Para você ver como não adianta você enganar Deus, em portas nenhuma, nem só na sua casa, em canto nenhum do mundo. Eu vou ouvir isso aqui, eu sou cristão, mas o irmão Paulo está, nem meu filho, nem ia sair. Então, eu posso assistir qualquer coisa que eu quero, esquecer de ser cristão, que eu estou sozinho. Você vai se ferrar. Satanás ele acha bem bonzinho aí que é para te declarar quem tu é. Eu sei. Quando aconteceu com o rapaz, irmão, não vou mentir não. Eu fiquei eu mesmo, dentro de mim, eu fiquei envergonhado. E o pior, irmão, quando você não tem o conhecimento, mas não usa ele, o pior que você se torna, que no meu caso se tornou, usando da força dele. Ele chegou lá, irmão, sem pedir licença, enganando todo dia. Ele desceu a fazer lá, machucação, uma pregação dele, o Vidal estava pedindo. Irmão, quando ele acabou tudinho, sabe o que ele fez? Cortou a fila. Eu te juro por Deus, ele cortou a fila e o Satanás trabalhou tão direito na vida dele que o cidadão que estava na frente não deixou ele entrar, ainda repreendeu ele. Irmão, que cristão é você? Que papel é esse? Você vai tomar a minha frente e nós tudinho. Sabe, foi deixar aí dizendo que o homem era o Satanás, era o cão de carreira. Vocês estão vendo, pessoal? Está aí, ó, o povo está dele aí para me expulsar, só porque eu fiz a pregação. Vocês estão entendendo? E ele saiu, irmão, chega, estava vermelho de laço. Eu fiquei com vergonha, porque ele não começou a coisa certa. Ele foi fazer tudo. Já tem outros que chegam lá e estão felizinhos, quando se aceita. Evangelizando lá na filha, no trabalho. Nas horas onde eu estava aí, eu acho que não sei se eles faziam por meio-dia, mas perguntavam o mestre se podia, entender quem é o curioso. Aí ele chegou com a força dele. Aí ele, depois, né, ficou uma tristeza, irmão, cara. Ele está enganando ele mesmo. E avergonhando a quem faz o papel certinho, né? Ou não, né? Ele avergonhou, né? Aos crentes, né? Avergonhado o nome de Deus. Bom, eu não vou falar. Se ele falou de Deus, ele não era para passar
passar na fila aí, Ele foi cortar. de jeito nenhum. Porque nós E vamos o rapaz que estava lá disse muito mais forte. Aí foi cada vergonha foi maior, ficou todo mundo triste com tudo. Que tinha acabado de ouvir uma palavra. Aí entrou o Satanás no meio e ele disse que o cara de Satanás. Ele complicado. É isso mesmo. Amém. Amém. Pronto, então, só para eu concluir aqui, deu para todo mundo pegar um pouquinho a ideia sobre a excelência da sabedoria? Amém. Bom, aí eu vou ler aqui só do 32 até o 36, só para concluir, porque do versículo 32 ao 36 é basicamente uma mensagem simples, curta e bem direta. Vou ler. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontrará a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém. Simples, objetivo e direto. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais noite aqui de estudo da sua palavra. Obrigado por tudo, meu Deus. Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para seguir, Senhor, como nossa escolha, para que nós consigamos se aproximar ainda mais, Senhor, do teu caminho, da sua presença, da sua glória. Obrigado, Senhor, por tudo que nos ensinou aqui hoje. Nos proteja, Senhor, que a gente consiga chegar em casa com segurança, na honra e na glória do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. E mais uma noite abençoada e mais uma semana. Amém. Amém. Olha o Senhor, eu queria cheguei aqui, tá vendo? Vocês estão só mais felizes. Vocês estão só mais felizes.